Domingo, 4 horas da tarde, é dia de Maracanã. Dia de prestigiar o clássico que já levou mais milhões de pessoas ao templo sagrado do futebol brasileiro. O dia do clássico que o maior artilheiro é o nosso maior de todos, Roberto Dinamite. O dia do clássico em que o Vasco já distribuiu chocolate na Páscoa para seus torcedores e, em campo, o time vascaíno também distribuiu chocolate para os flamenguistas. Bom, me acompanhe, deixa seu like, se inscreva no canal e vem comigo mesmo, de verdade, para mais um Quem Ganhou Mais, para mais um retrospecto geral do confronto com histórias interessantes, um pouco de curiosidades, tá? Vem. Essa rivalidade é originária do Remo, são dos clubes de regatas. Então, no final do século XIX, já eram times que disputavam pelas lagoas do Rio de Janeiro o topo do campeonato. Né? Não à toa, são dois campeões de terra e mar, né? Campeões cariocas, tanto de futebol como campeões de remo. Né? E são times que migram para o futebol, né? Diferente do Fluminense no Rio de Janeiro, que já nasceu como clube de futebol, são dois clubes que migram para o futebol. E a rivalidade continua a partir de 1922, onde foi o primeiro jogo de ambos. Né? E Clássico dos Milhões é nome dado para o clássico que já levou, né, óbvio, ao total dos anos, mais de milhões de pessoas ao Maracanã, mas é um clássico que tinha sempre muito público e eram as duas maiores torcidas do Brasil à época. É um clássico que ultimamente tem estado, sim, numa disparidade maior de ambos os clubes, mas quando entram em campo, sempre tem um embate equilibrado. Né? De vez em quando, não sempre, a disparidade fala mais alto. Mas quando a entrega entra em campo por igual, existe uma igualdade. Não à toa, o retrospecto que eu vou trazer aqui, os dados que eu vou trazer aqui são do gol, tem uma disparidade muito grande. Na verdade, é uma vergonha o Vasco ter esses números hoje, em 2026, sendo que há 10 anos atrás não era assim. Mas nós vamos trazer o retrospecto e torcer para que ele mude. Ao todo, pelo gol, são 354 jogos, com 142 vitórias do Flamengo, 107 empates e 105 vitórias do Vasco. Tem dados que dizem que o Flamengo venceu 169 e tem dados que dizem que o Vasco venceu 120 e poucos. São dados normais, não dá pra você pegar a história inteira. O gol, ele pega um certo recorte de certas competições. Os jogos não oficiais, ele não conta tanto assim. Aliás, 129 não. Vasco, 139 vitórias. São os que outros dados dizem, uma disparidade bem menor do que 105 para 145. Hoje não traremos o retrospecto do Flamengo como um mandante, né? Porque é um jogo que, em sua maioria, é disputado no Maracanã, né? Seria injusto com qualquer um dos times trazer o retrospecto de mandante no jogo. Só no caso de se o jogo fosse disputado em São Januário, sim, traria o retrospecto de São Januário, porque no confronto faz uma diferença, porque é onde o Vasco tem, né, a sua melhor vantagem dentro do confronto, né? Mas trazeremos os outros dados todos corretos. Em 354 jogos, o Vasco tem 409 gols, enquanto o Flamengo tem 470 gols marcados. É uma discrepância, né? Como eu sempre comento aqui sobre discrepância de gols feitos. O Vasco tem tomado muitas goleadas do Flamengo. E há muito tempo não aplicou uma goleada no Flamengo. Nem no período hegemônico de 2015 e 2016, em cima deles, eu acho que aplicou uma goleada. Porque não é estranho goleadas. O Vasco já aplicou muitas na história. Mas ultimamente o Flamengo tem dado, né, muitas lapadas, digamos assim, no Vasco desde 2019, quando se cria uma maior disparidade inadmissível por parte do Vasco da Gama, que tem tudo nessa nova era para diminuir a disparidade, com SAF, tem mecanismo de SAF, de reforma de estádio,
reformando o CT, isso diminui sim a disparidade esportiva e a entrega dos jogadores, que fala acima de tudo, né, o que eu trago aqui. Os jogadores têm que se entregar, né? 2019, o time do Flamengo era infinitamente superior ao time do Vasco. Mas onde se igualaram que chegaram ao 4-4? Por entrega. Trataram o clássico como clássico. Trataram o clássico como 11 homens contra 11 homens. Não são 11 deuses, não são 11 extraterrestres contra 11 homens. São 11 pessoas contra 11 pessoas comuns que têm capacidade de jogar futebol e de fazer gols, que é importante. E o Vasco levar isso para o Maracanã nesse domingo de maio. A maior vitória do Flamengo em casa, né, como mandante do confronto, foi um 4-0 na Copa Avelange de 2000 em cima do Vasco. O Vasco estrelado, campeão da mesma Copa João Avelange do ano de 2000, da virada do século. Né? E a maior vitória do Vasco como um visitante no confronto foi o 5-1 no Campeonato Carioca de 2000, justamente. Né? Se eu não me engano, é o Chocolate de Páscoa. Né? Então, trazendo aqui um recorte do Brasileiro do ano passado até o Carioca desse ano, que são 3 jogos, mas dá para dizer que são contextos diferentes do Vasco. O Vasco, ano passado no Carioca, estava numa construção de time ainda. Né? E esse ano até no Carioca também estava, mas trazendo já ambos os times hoje completos, mais idênticos aos que estão hoje. Né? No Brasileiro do ano passado foram 2 empates, no primeiro turno 0-0, no segundo turno 1-1, gol de Ryan e, se não me engano, Carrascal. Né? E nesse Carioca desse ano foi 1-0 Flamengo, com aquela expulsão do Barros, né? A primeira das muitas estranhas que ele teve esse ano, com uma solada, né? Na panturrilha do adversário. Né? E mudar. O que fazer, né? Nesse domingo? O Vasco vem de vitória de 3-0 do Olímpia, em cima do Olímpia, no caso, né, em São Januário. Existe uma moral no time, era mesmo sendo um time reserva, existe um ganho de moral, um ganho de respiro, uma competição que o Vasco não dava tanta importância assim, não tá dando, né? E um ganho de moral também dos titulares, é aquilo, um respiro, entrar contra o Flamengo pensando mais em se defender do que em atacar, você vai ficar para trás. Então, é aquilo, é pensar que é um clássico de igual para igual. Como você pode atacar, você também tem que se defender. O Flamengo com o Léo Jardim, ele é um time que gosta de ser ofensivo, mas em algum momento ele recua bastante. E é aí que o Vasco tem que tomar cuidado nas investidas, porque se avançar muito, eles têm a estocada de contra-ataque. Né? E é saber controlar, é ter mentalidade, pois o árbitro do jogo é o Wilton Pereira Sampaio, que gosta de picotar o jogo, então vai ser um jogo muito parado. Se tiver muita falta, vai ser um jogo muito parado. O Vasco deve ir a campo com o time titular mesmo, com tanto Robert Renan lá de Saldívia, Paulo Henrique e Cuiabano, se bem de lesão, Thiago Mendes, provável que Tietê, Barros e a dúvida entre Alisson e Rojas, né? Andrés Gomes volta e a dúvida também entre David e Spinelli. Vamos aguardar as mais prováveis escalações dos treinamentos até domingo. Né? E sem o Arrascaeta no lado de lá, provavelmente sem o Paquetá também, e não sei se sem o Carrascal. Mas os desfalques do lado de lá também indicam um jogo de 2 times muito baleados. Porém, o Vasco vem mais completo. E é isso. Esse foi quem ganhou mais hoje. Especial clássico. Que hoje o Vasco entre como o gigante que é. Um time que já goleou muitas vezes essa mesma instituição, que é o Flamengo. E entre para ganhar. Para quebrar essa hegemonia deles. E criar novas histórias daqui para frente. É isso. Bom, obrigado por me assistir até aqui.
deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino e vamos juntos nessa caminhada, vamos crescendo mais, sempre noticiando o Vasco. É isso que a gente busca da melhor maneira. Valeu, fui. Não Vascão!